Hoje a gente vai colocar 3 empresas bem conhecidas no divã. São 3 nomes que, olha, estão sempre na boca do investidor, mas por motivos bem diferentes. De um lado, a gente tem a Raízen, que muita gente olha e pensa, nossa, caiu tanto, deve estar barata. Do outro, a Auren Energia, que está surfando naquela onda de otimismo com a queda de juros. E por fim, a queridinha dos dividendos, a Taesa, que é vista como um porto seguro. Exato. E o que vamos fazer aqui é investigar a história por trás do preço na tela. A nossa análise, que se baseia nos dados das próprias empresas e do mercado, sugere que cada uma delas carrega tipo um fardo pesado. A Raízen carrega o fardo de uma dívida gigantesca. A Auren, o fardo de um valuation que parece otimista demais. E a Taesa, que talvez seja o mais sutil de todos, o fardo das altas expectativas do mercado, que talvez não se concretizem. Gostei dessa analogia dos fardos. Então a questão central não é se são empresas boas ou ruins em si, mas se o preço que o mercado pede por elas hoje compensa o peso desses fardos. É isso? Precisamente. É a eterna distinção entre uma boa empresa e um bom investimento. Uma empresa fantástica, comprada pelo preço errado, pode ser um péssimo negócio para o bolso. Vamos ver se é o caso aqui. Ok, vamos desempacotar isso então. Começando pela que talvez seja mais polêmica do trio. Raízen, com o código RAIZ4. O que chama atenção de cara é a destruição de valor. Desde o IPO, a ação caiu, sei lá, uns 85%. Quando a gente preparou este material, estava sendo negociada por centavos. Isso acende uma luzinha na cabeça de muita gente. A luz do está de graça, é uma oportunidade. É uma armadilha psicológica clássica, né? O cérebro humano tem dificuldade em lidar com números nominais. Uma ação a 85 centavos soa infinitamente mais barata do que uma a 85 reais, mesmo que isso não signifique nada isoladamente. Exato. E o desempenho é assustador. Enquanto o mercado em geral subiu de 30% a 35% nos últimos 12 meses, a Raízen desabou 65%. É uma performance muito, muito ruim. Mas vamos lá. Por que 85 centavos não significa que a empresa está barata? Porque o preço de uma única ação não diz nada sobre o valor total da companhia, né? A Raízen tem bilhões de ações em circulação. Mesmo a centavos, o valor de mercado dela ainda é de 8,8 bilhões de reais. Não é uma empresa pequena. O ponto crucial é que a cotação não caiu no vácuo. Ela é um reflexo direto dos resultados. E os resultados da Raízen afundaram. A empresa vem acumulando prejuízos bilionários trimestre após trimestre. A cotação só seguiu o lucro, ou melhor, a falta dele. Certo. Então, o mercado parece estar focando muito na dívida da Raízen. Mas será que o problema não é mais profundo? Tipo, ligado ao próprio modelo de negócio, que é cíclico e de margens apertadas? A dívida é a febre ou é a doença? É uma ótima pergunta. Eu diria que o modelo de negócio é a condição pré-existente que torna a febre, a dívida, potencialmente fatal. O setor sucroalcooleiro é volátil, sabe? Depende de clima, de preços de commodities internacionais, de câmbio. E nesse cenário, uma dívida alta funciona como um acelerador de problemas. E o problema da Raízen não é pequeno, é gigantesco. Quão gigantesco? Coloca em números, para a gente ter uma ideia. A dívida líquida, que é basicamente a dívida total, menos o dinheiro que a empresa tem em caixa, Certo. saltou para 53 bilhões de reais. 53 bilhões. Bilhões! Um aumento de quase 50% em um período relativamente curto. Para dar uma dimensão, 53 bilhões de reais é mais do que o valor de mercado de muitas empresas icônicas da Bolsa. Uau! E com os juros no patamar que a gente ainda tem no Brasil, o custo de carregar essa montanha de dívida deve ser brutal. Brutal é a palavra. Pensa nesse número. A empresa gasta entre 7 a 8 bilhões de reais por ano só para pagar os juros da dívida. Não é para amortizar o principal, é só o custo do dinheiro. Esse valor consome praticamente toda a geração de caixa operacional da companhia. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A Raízen hoje é uma gigante que trabalha na prática para pagar o banco. O acionista, que é o dono do negócio, fica com o que sobra.
E ultimamente não tem sobrado nada. Exatamente essa fotografia. A alavancagem que mede a relação entre a dívida e a geração de caixa está em 5,1 vezes. É um nível altíssimo, perigoso. E não tem uma solução fácil no horizonte. Eles venderam alguns ativos recentemente, levantaram 1 ou 2 bilhões, mas isso é uma gota d'água no oceano de juros de 8 bilhões anuais. É como tentar esvaziar a piscina com um balde enquanto a mangueira está aberta no máximo. Pois é, mas o agronegócio é o motor do Brasil. Muita gente aposta numa virada das commodities, uma melhora de cenário. Isso não poderia salvar a empresa? Poderia ajudar, sem dúvida. Uma alta forte no preço do açúcar e do etanol aliviaria a pressão. O problema é que o investidor estaria contando com a sorte, estaria apostando em variáveis que ninguém controla, entende? Para um investimento fazer sentido agora, você precisa que muitas coisas deem certo ao mesmo tempo e rápido. O risco, na minha visão, é simplesmente alto demais, pelo potencial de retorno. O fardo da dívida da Raízen é pesado demais. Então, se na Raízen o problema da dívida é escancarado, tá ali, na primeira página do balanço, Exato. às vezes o perigo é mais sutil, né? Ele se esconde atrás de uma narrativa de mercado que parece fazer todo sentido, como essa da queda de juros. E isso nos leva direto para Auren Energia, código AUR3. Perfeita transição. A Auren é o caso clássico de uma tese que parece simples e convincente na superfície. A empresa tem dívida, os juros estão caindo, logo a empresa vai se beneficiar e a ação vai subir. E subiu, né? A cotação saiu de uns R$ 7 para a casa dos 12. Mas a sua análise sugere que esse otimismo pode ser exagerado? Por quê? A queda de juros não ajuda de fato? Ajuda sim, mas é preciso qualificar o tamanho dessa ajuda. A queda de juros beneficia a Auren principalmente na última linha do balanço, sabe? Reduzindo a despesa financeira. Não é um gatilho que explode a receita da noite para o dia, como acontece com uma varejista ou uma construtora. E o problema é que, mesmo com a queda, os juros ainda estão num patamar elevado, o que continua sendo um desafio para uma empresa com a dívida que ela tem. E como está essa dívida? É comparável à da Raízen? O número absoluto é menor, mas ainda muito relevante. 19 bilhões de reais de dívida líquida. A alavancagem também é alta, de 4,9 vezes, bem próxima da Raízen. A situação aqui é um pouco menos crítica por um detalhe técnico importante: o perfil de vencimento dessa dívida. A maior parte dela vem só depois de 2030. Ah, então eles têm tempo para respirar, para se organizar. Não há um risco de quebra no curto prazo? Exato, eles têm fôlego. O caixa atual consegue cobrir as amortizações dos próximos 4 anos, mais ou menos. O risco não é de solvência imediata, mas de rentabilidade para o acionista. Com uma dívida desse tamanho para rolar e com os resultados atuais, de onde virá o dinheiro para pagar dividendos, que é o grande atrativo do setor elétrico. Falando em resultados, eu lembro que em 2022 a Auren teve um lucro bem alto, o que animou muita gente na época. O que aconteceu ali? Ótimo ponto. Aquele lucro de 2022 foi um não recorrente clássico. Veio de uma indenização bilionária que a empresa recebeu referente à hidrelétrica de Três Irmãos. Não tinha a ver com a operação do dia a dia. O mercado, que não é bobo, percebeu isso com o tempo e ajustou o preço da ação para baixo. Se a gente olhar os últimos 12 meses, a empresa acumula um prejuízo de 1,3 bilhão de reais. A realidade operacional é bem mais desafiadora do que aquele lucro pontual sugeria. Ok. Então temos dívida alta, lucro pressionado. E o preço? Depois de subir de 7 para 12 reais, a ação ficou cara. Como a gente mede isso? A gente usa um indicador chamado EV/EBITDA. E para quem não vive disso, por que olhamos para o EV/EBITDA e não para o preço-lucro, por exemplo? O que esse número nos diz de forma prática? Boa pergunta. É uma ótima pergunta. O EV/EBITDA nos ajuda a comparar empresas com estruturas de dívida e impostos diferentes. Nos dá uma visão mais limpa do valor da firma inteira em relação à sua capacidade de gerar caixa operacional. E no setor de energia, o múltiplo acima de 10, historicamente, já é considerado esticado, sinalizando que o mercado está pagando um preço premium. A Auren hoje negocia um múltiplo de 11,5.
Isso a coloca como uma das mais caras do setor. Então a ironia é que, mesmo depois de ter caído 50% desde 2021, a Auren ainda é considerada cara pelos múltiplos do setor. Exatamente. A percepção de barato por ter caído muito é tão perigosa quanto a de barato por custar centavos. Com dívida alta, prejuízo acumulado e um múltiplo esticado, a expectativa de dividendos para os próximos 3 anos é baixíssima, talvez até nula. O investidor que compra a Auri 3 hoje está essencialmente apostando numa melhora operacional muito forte ou numa queda muito mais drástica dos juros, algo que ainda não está nos dados. É uma aposta. Faz sentido. O fardo do valuation parece realmente pesado. Agora vamos para a nossa terceira análise, que eu acho que vai surpreender muita gente. Taesa, código TAEE11. Aqui a história é o oposto das outras duas. Ninguém discute a qualidade da empresa. É uma máquina de gerar caixa, previsível, um reloginho. O problema não é a empresa, é o preço. E o futuro? O problema é o preço que se paga hoje versus os desafios que a empresa enfrentará amanhã. A Taesa é a definição de uma empresa de altíssima qualidade. O setor de transmissão de energia no Brasil é quase uma anuidade. A receita é fixa, corrigida pela inflação e não depende do volume de energia que passa na linha. É um negócio excelente. E por ser excelente, o mercado paga caro. A cotação chegou a passar dos R$ 40. Mas tem um dado que você levantou em nossos estudos que, para mim, é o ponto central da discussão. A comparação do retorno esperado da Taesa com o de um título público. Exatamente. Essa comparação é o cerne da questão. Estudos de mercado, baseados no fluxo de caixa futuro da empresa, projetam um retorno para o acionista da Taesa de, em média, inflação mais 4,6% ao ano no médio prazo. Agora, hoje, qualquer um pode entrar no site do Tesouro Direto e comprar um título público que paga a inflação mais 7,3% ao ano com risco praticamente zero, o chamado risco soberano. Peraí, isso é muito forte. Você está dizendo que para que um investidor assuma o risco de ser sócio de uma empresa, com toda a volatilidade da bolsa, ele teria uma expectativa de retorno quase 3 pontos percentuais menor do que o investimento mais seguro do país? Exatamente. A relação risco-retorno neste patamar de preço parece completamente desfavorável. Mas muita gente argumenta: ah, mas a Taesa é de qualidade, é segura. Pois é, eu ia te provocar com isso. Em um país com o nosso histórico de instabilidade, pagar um prêmio pela segurança de uma empresa como a Taesa não faz sentido para um certo perfil de investidor, aquele que foca em renda passiva. Faz sentido desde que o prêmio não seja excessivo. E aí entra o segundo problema, o fardo das expectativas. A Taesa do futuro pode não ser igual à Taesa do passado. E o mercado parece ignorar um desafio estrutural gigantesco que a empresa tem pela frente: o vencimento das concessões. Certo, esse é um ponto que pouca gente comenta. O que significa isso na prática? Significa que a Taesa vai perder até junho de 2031 34% da sua receita. As concessões que ela opera são como um contrato de aluguel com o governo, e os mais antigos e rentáveis estão chegando ao fim. Em números, estamos falando de uma perda de 1,5 bilhão de reais de receita anual. Simplesmente vai evaporar. Uau! E para repor essa receita, a empresa precisa ganhar novos leilões e investir pesado. E investir muito. O mercado calcula que para gerar esse 1,5 bilhão de nova receita, a Taesa precisaria investir algo em torno de 15 bilhões de reais nos próximos 6 anos e meio. Para colocar em perspectiva, nos últimos quase 7 anos, ela investiu 8,1 bilhão. Ou seja, ela precisa dobrar o ritmo de investimento. Deixa eu ver se entendi a dimensão disso. Ela vai ter que fazer um esforço de investimento bilionário, gigantesco, não para crescer, mas só para conseguir ficar do mesmo tamanho que é hoje. É a imagem perfeita. É como correr na esteira o mais rápido que você pode, só para não ser jogado para trás. Todo esse esforço é para não encolher. E isso tem uma implicação direta para o acionista, especialmente o de dividendos. De onde vai sair o dinheiro para esses 15 bilhões de investimentos? Ou a empresa se endivida mais, o que é ruim, ou ela distribui menos lucros, o que também é ruim para quem busca dividendos. Exato.
Hoje a Taesa tem uma política de payout, ou seja, a fatia do lucro que ela distribui de 100%. Ela distribui tudo que lucra. Isso parece imprudente e insustentável nesse cenário de reinvestimento forçado. Se ela adotasse uma política mais conservadora, como a de sua concorrente ISA CTEP, que paga 75% do lucro, o dividend yield da Taesa, que hoje parece atrativo na casa dos 7%, cairia para cerca de 5,2%. Bem menos interessante, especialmente comparado a um título público. E o valuation dela? Também está caro como o da Auren? Sim, usando o EV/EBITDA regulatório, que é o correto para o setor, a Taesa negocia a 11 vezes. Também está entre as mais caras. É o caso clássico de uma empresa excelente, mas com um preço que parece já embutir todas as boas notícias do mundo, sem deixar nenhuma margem de segurança para os desafios bem reais que vêm pela frente. Incrível! Sabe o que eu estou percebendo? Analisamos 3 casos muito diferentes: a endividada, a turnaround e a joia da coroa. Mas todas elas, por motivos distintos, parecem ter um forte pessimismo do mercado pairando sobre elas. Isso me lembra daquela lista de ações com mais posições vendidas na bolsa. É uma conexão muito pertinente, porque Raízen, Auren e Taesa têm sim algo em comum. Elas estão entre as ações com o maior volume de venda descoberto, ou short selling, na B3. Os números são bem expressivos, né? Muito. Na Raízen, 28% do free float, ou seja, daquelas ações que estão de fato livres para serem negociadas no mercado, que não estão nas mãos de controladores, estão vendidas a descoberto. É um número altíssimo. Na Auren e na Taesa, esse percentual é de 23% para cada uma. Elas estão numa lista ao lado de nomes como Magazine Luiza, CVC, MRV, empresas que o mercado claramente vê com muita desconfiança. Para quem não é do ramo, explica de forma simples. O que significa, na prática, ter tanta gente vendida em uma ação? A venda a descoberto é uma aposta na queda. O investidor aluga a ação de alguém, vende no mercado pelo preço atual, esperando que o preço caia. Se cair, ele recompra a ação mais barata, devolve para o dono original e fica com o lucro da diferença. Portanto, um volume tão alto de vendas à descoberta é um sinal claro. É uma aposta coletiva de uma parte relevante do mercado de que o preço daquelas ações vai cair ou, na melhor das hipóteses, não vai subir tão cedo. Mas isso é uma profecia que sempre se realiza. Se tem tanto tubarão apostando na queda, é garantia de que vai cair. De forma alguma. E essa é uma ressalva crucial. É um indicador de sentimento, um termômetro do pessimismo, mas não é uma bola de cristal. Os vendidos podem estar e muitas vezes estão errados. Inclusive, no caso da Auren, os dados mostram que o preço médio em que os vendidos montaram suas posições é de R$ 12,20. Como a cotação hoje está acima disso, na média, esses investidores que apostaram na queda estão perdendo dinheiro. Às vezes, o short é só uma aposta de que a ação vai andar de lado, permitindo que eles usem o capital para investir em algo com mais potencial. Mas, de toda forma, é um sinal de alerta piscando. Que jornada! Então, para amarrar tudo, vimos 3 empresas populares, cada uma com sua própria história. A Raízen, com fundamentos muito frágeis e um fardo de dívida que sufoca os resultados. A Auren, com uma narrativa de melhora ligada aos juros, mas que parece não se sustentar diante dos desafios de lucratividade e do valuation esticado. E a Taesa, uma empresa de qualidade indiscutível, mas cujo preço parece não compensar os desafios futuros de reinvestimento e o baixo retorno esperado em comparação com a renda fixa. É uma síntese perfeita. A grande lição que fica para mim é que a análise de um investimento precisa ter 2 pernas: a qualidade da empresa e o preço que se paga por ela. Uma não funciona sem a outra. Exatamente. E para deixar uma reflexão final, a nossa discussão de hoje destaca a importância de olhar para frente, não para o retrovisor. O mercado muitas vezes precifica a história da empresa, sua reputação, seus dividendos passados. A Taesa é o maior exemplo disso. A pergunta que o investidor precisa se fazer é: ao colocar meu dinheiro em uma ação,
Estou comprando a performance de ontem ou o potencial de amanhã? E talvez o mais difícil, como diferenciar um desafio temporário, que pode ser uma grande oportunidade de compra, de uma deterioração estrutural e permanente nos fundamentos de uma companhia. Essa é a arte do investimento. Este é um resumo rápido sobre a análise de 3 ações bem populares na Bolsa: Raizen, Auren Energia e Taesa. A gente sabe que são empresas muito comentadas, né? Mas olha, nossos estudos recentes indicam que, nas cotações atuais, elas apresentam alguns riscos importantes que você precisa conhecer. Primeiro, vamos falar da Raizen, com o código RAIZ4. A cotação pode até parecer baixa, mas a empresa enfrenta uma dívida líquida de 53 bilhões de reais. É um valor quase impagável. Para você ter uma ideia, só os juros dessa dívida consomem praticamente toda a geração de caixa da empresa. E ainda por cima, a companhia tem reportado prejuízos bilionários, o que deixa a situação financeira bem delicada. Em segundo lugar, Auren Energia, código AUER3. A empresa está sendo negociada com múltiplos bem elevados, sabe? Ela está entre as mais caras do setor elétrico. Com prejuízos recentes e sem perspectiva de dividendos importantes nos próximos 3 anos, o investimento no preço atual, perto dos R$ 12, se torna arriscado. E por fim, a Taesa, TAEE11. A gente sabe que é uma empresa de qualidade, sem dúvida, mas com o preço acima de R$ 40, a relação risco-retorno parece desfavorável. Pensa bem, a empresa vai perder 34% da sua receita até 2021, com o fim de algumas concessões. Para compensar, vai precisar investir bilhões, e isso deve pressionar os dividendos futuros. Então, resumindo a história, a análise sugere cautela com a Raizen, por causa da dívida, com a Auren, pelo preço elevado, e com a Taesa, pelo desafio de receita que ela tem pela frente. Este estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!